Mas às vezes a gente não consegue a vitória naquele momento. E eu queria saber de você de casa, como você lida com a perda, com os fracassos. Nem sempre é fácil. Vamos conversar sobre isso? A Rosângela está aqui conosco, ela que é terapeuta. Obrigada, Rosângela, mais uma vez pela presença. Agradeço. Vitória é sempre bom, né? Celebrar, ótimo. conquistar, dividir com os colegas a vitória, mas nem sempre a gente consegue vencer. Nem sempre, né, Tati? Os problemas, eles são a substância da vida. Se a gente for parar para pensar mesmo, né? Os problemas, eles permeiam a vida da gente as 24 horas do dia que a gente tem, né? Nós temos desafios a todo instante, né? Para superar, para transpor. E às vezes a gente consegue, às vezes a gente não. Faz né? parte. Faz parte. Temos até a primeira tela sobre isso, na nossa entrevista do dia. Olha só, gente, preste atenção. A questão do fracasso, né? Como você encara os seus fracassos? O fracasso pessoal está mais para um sentimento do que para um fato. Está relacionado à frustração de não termos conseguido realizar um objetivo. Já o fracasso social, o que você deve fazer? Conseguir ser e ter é determinado socialmente. São duas vertentes que a gente tem aí. Assim, acho que a gente pode pensar que o fracasso, ele é um sentimento pessoal. Eu me sinto fracassada, né? Porque eu tinha um objetivo e no meu entendimento eu não atingi, não alcancei, não tive sucesso. Então, eu me sinto fracassada, porque originalmente aquele meu objetivo não foi alcançado. Mas a gente pode tentar entender um pouco melhor essa dinâmica, Tati, porque a gente pode analisar isso de várias formas, né? Então, eu não conquistei exatamente aquilo, não agora, mas aprendi coisas, agreguei valor, né? Saio uma pessoa, se eu me disponho a analisar isso dessa forma, eu saio uma pessoa melhor, né? E acho que a questão do fenômeno social que está ligado ao fracasso é as pessoas considerarem você um fracassado. Então, às vezes a gente tem esse dilema. Eu não me considero uma pessoa fracassada, mas talvez o meu pai considere, talvez o meu chefe considere, meu filho. Então, a gente precisa analisar isso com essa subjetividade, porque a perspectiva é um ponto de vista pessoal sobre o fracasso, né? Eu posso analisar isso dessa forma e o outro não. Então, eu trago essa ideia do sentimento diferente do fato propriamente, né? Isso tudo é muito subjetivo. E está muito relacionado, por exemplo, algumas pessoas a sentimentos de raiva, incapacidade, sim, autoestima baixa. Então, é um assunto complicado, a gente entra num campo muito complicado. Isso que você já está trazendo como exemplo são as consequências, né? Então, diante daquilo que eu não consegui, eu me sinto triste, eu me sinto depressiva às vezes, a minha autoestima fica abalada, né? E isso está até, acho que na nossa próxima telinha, né? Vamos colocar no ar. Onde a gente está trazendo, então, as consequências de uma situação como essa. Uns sintomas, entre aspas, né? Isso. Baixa autoestima, baixa autoconfiança, melancolia, raiva, às vezes até revolta, insegurança, vergonha, apatia ou acomodação, dificuldade em acertar novos desafios. Às vezes a gente não consegue atingir um e se perde, né? Perde forças para alcançar um próximo. E aí que está o perigo. Sim. Se a gente pensar nas crianças, Tati, a gente vai entender, porque elas têm desafios visualmente claros para a gente que está observando, né? Então, uma criança quer subir no sofá e ela ainda não alcança, a perninha não alcança, ela tenta, e acho que as crianças são grandes exemplos para a gente, né? Elas tentam, não conseguem, tentam de novo, não conseguem de novo, e tentam de novo, e elas dificilmente elas desistem. Não, pelo contrário. Insistentemente elas tentam e uma hora elas quase sobem no teimosamente, né? Segundo o nosso ponto de vista aí adulto, né? Então, a gente observa as crianças e a gente tem muito a aprender com elas. Por quê?
Porque elas não estão sob esse fenômeno social que a gente falou agora há pouco. Elas não estão preocupadas se tem alguém achando isso ou aquilo desse fato, o fato dela não estar conseguindo subir no sofá. Ela não está preocupada com isso, ela está focada no que ela quer. Isso é muito de adulto, né? A preocupação Sim. com julgamentos alheios. Porque a gente já tem o nosso pré-julgamento. Sim. E aí, às vezes, a gente fica com aquele pré-julgamento, mais o julgamento do outro. Aí, Sim. minha amiga, não tem como. Aí a gente tem mais dificuldade de aceitar os novos desafios. Porque antes de você se lançar, se lançar mesmo, se jogar, se entregar ao novo desafio, você tem aquela memória daquele sentimento, o seu sentimento de fracasso. Nossa, foi ruim. Então, eu tive vergonha, né? Eu tive medo, eu fiquei triste, eu chorei, eu me isolei. Aí acho que eu não vou me arriscar de novo. Percebe, Tem Tati? que se arriscar. A gente tem um exemplo na equipe. Ô, Cauê, antes desse campeonato, teve um outro que você participou, eu lembro, que você conseguiu a medalha? Em segundo lugar. Como é que você se sentiu? Fiquei um pouco desanimado. Olha lá, ficou um pouco desanimado. Queria o primeiro. Ele queria o primeiro. Conseguiu o segundo, mas você ficou um pouquinho desanimado. O que é normal, né, Rosangelê? Sim. Mas aí, nesse outro campeonato que teve agora no final de semana, você... Na minha categoria em segundo, Na sua categoria em segundo em outra categoria acima, eu peguei primeiro. e na categoria acima você pegou o primeiro lugar. Você já pegou 2 de uma vez só, né? Já pegou primeiro e segundo lugar. Já quis todas. Mas olha que interessante. De repente, numa outra oportunidade, ele não conseguiu o primeiro, ficou com o segundo, mas ele não desistiu. Ele continuou treinando, fazendo a dieta dele, focado no objetivo dele, e agora ele pegou o primeiro. E eu acho que assim tem que ser na nossa vida. No esporte, no campo profissional, no pessoal, na busca das nossas realizações, como exemplo da criança que você deu, né, Rosangelê? Sim. Ela vai tentar subir no sofá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, quantas vezes for necessário. E ela não está nem um pouco preocupada o que o pai, a mãe, a avó, a tia vão achar. Ela vai tentar subir. E uma Sim. hora ela vai subir. Sim, sim. Então, a gente pode usar o exemplo do Cauê, a primeira situação, né? Ele não conseguiu o primeiro lugar, mas conseguiu o segundo. Retrata exatamente aquele exemplo que eu estava dando agora há pouco. Ele não conseguiu exatamente o que ele queria, mas ele teve uma conquista. Então, o sentimento de fracasso aí, ele é relativo, né? Então, estou chateada porque eu não consegui o primeiro Que ele lugar. falou, né? Ele ficou um pouco desanimado. Isso. Mas olha, e aí você Mas elabora. conseguiu medalha, segundo tá ótimo. Sim, aí você elabora isso e fala, não, mas eu consegui o segundo. Foi a minha primeira tentativa. Eu vou continuar focado, porque eu quero muito essa medalha de primeiro lugar. Então, de novo, aí ele restaura a convicção, a confiança, a autoestima e segue em frente. E isso vai acontecer de novo, né? Então, pode ser que uma próxima competição ele leve 2 medalhas de primeiro lugar, talvez ele leve 2 de segundo. Enfim, porque o que vai contar muito, Tati, é esse nosso estado emocional mesmo. Então, manter o foco ou não está influenciado pelo nosso estado emocional, né? É muito o que a gente falou na abertura do programa também, até propositalmente, né, na nossa mensagem do dia. Quem não fracassa é porque não pensa, não fala, não faz, não age, né? Porque se a gente ficar Não parado, vive. estacionado, não vive. Porque fracassar, errar, falhar é normal. Sim. Então, cometemos falhas, a gente vai aprender com essas falhas ou corrigir essas falhas. Vamos errar no meio do caminho, do percurso? Vamos. E talvez muitas vezes, mas é importante fazer o quê? Reconhecer esses erros para corrigi-los. O fracassar faz parte. Mas é importante que, diante de um fracasso, a gente consiga dar a famosa volta por cima e seguir em frente. Eu acho legal e oportuno falar um pouquinho sobre isso, porque, infelizmente, muitas pessoas, diante de um fracasso, uma perda, uma falha, elas param, elas estacionam, elas simplesmente desistem. Ou do seu sonho, ou da própria vida. E a gente não pode estacionar, parar. A não ser que seja só para buscar um novo fôlego e depois continuar seguindo, né? Mas você desistir de tudo em função de um fracasso, de uma falha, não está certo. Porque você merece uma nova chance, você merece se dar essa nova chance. Pense nisso.